conferencista, para muitos realmente é desnecessário, mas, de novo, como estamos online, a gente tem que fazer esse registro, né? Então, a nossa conferencista de hoje, que abre o seminário, é a professora Ilara Hammer Sozzi de Moraes. Ela é pesquisadora titular na ESP, na Escola de Saúde Pública da Fiocruz. Ela tem doutorado em Saúde Pública. Atualmente, ela coordena o Observatório de Informação, Tecnologia de Informação e Telesaúde, o mestrado profissional de Gestão da Informação e Tecnologia de Informação e Saúde e o programa de Telesaúde, todos da ESP, né? Todos alocados na ESP. Ela é membro efetivo do corpo científico do Instituto Nacional de Convergência Digital, do CNPq, integra a rede, já mencionada aqui, a RIPSA, né? A Rede Interagencial de Informação para a Saúde, coordena o grupo temático de Informação em Saúde e População da Abrasco e também é líder do grupo de pesquisa de Informação em Saúde do CNPq. Além disso, além dessa formalidade, né, do currículo, eu gostaria de lembrar que a Ilara é uma pesquisadora muito conhecida pela sua trajetória, pela sua luta, né? Eu acho que o Fernando foi muito feliz, fez uma fala aqui muito carinhosa, muito afetiva, né? E certamente, como muitos aqui sabem, muitos já conhecem, e quem não conhece vai constatar agora o que eu estou falando, que essa reflexão que Ilara traz, seja nos seus artigos, seja nas suas participações em palestras, com certeza é uma contribuição efetiva para a compreensão e o avanço dessa área de informação em saúde no país. Tem sido assim, né? É uma honra, então, tê-la na abertura desse nosso evento, com uma conferência sobre o tema Área de Informação e Informática em Saúde como campo teórico no âmbito da saúde coletiva e como política no âmbito do SUS. Como já é de conhecimento de todos, né, a informação e a tecnologia no mundo atual, ela está referida a um conjunto de interesses, né, econômicos, políticos, sociais e da ciência e tecnologia. E são interesses importantes, poderosos, né, que permeiam toda a construção desse campo que nós chamamos da informação em saúde. E aí, a informação e a tecnologia da informação na saúde brasileira. Qual é o contexto que nós estamos hoje, né, trabalhando? Nós vimos que o modelo político e econômico, né, historicamente instituído no Brasil, com todas as nossas lutas, né, ainda mantém desigualdades importantes nos padrões de vida da população brasileira. Então, isso não impede que, se por um lado nós ficamos felizes, não deixa, é importante registrar, por exemplo, a regulamentação agora da lei, depois de 21 anos, eu me vi sozinha quando mandaram para mim a publicação no Diário Oficial da regulamentação da Lei 8080, que é de 1990, nós levamos 21 anos para sair um decreto presidencial regulamentando o SUS, né? Isso é importante, a gente não pode passar batido. Mas, por outro lado, se a gente olha o SUS efetivo que nós temos aí, ele realmente evita e impede ainda comemorações mais entusiásticas. Ou seja, a nossa luta, né, que eu falei aqui da nossa comunidade do movimento sanitário de luta, ele não era exatamente esse quadro que nós queríamos. Nós gostaríamos de já estarmos com 21 anos de SUS, um outro padrão de qualidade de vida, né, da população brasileira. Então, o SUS é isso, né? Constitui uma importante conquista brasileira, mas não tem sido suficiente para superar a desigual dívida sanitária existente no Brasil. Então, permanece o nosso desafio de alcançar a plena materialidade do texto constitucional de um direito universal à saúde com qualidade. Ou seja, ainda a luta continua para poder fazer valer o que em 1988 foi colocado na Carta Constitucional Brasileira. Esse direito universal à saúde com qualidade, segundo o que a gente sempre trabalha e todos os estudos mostram, ele na realidade, para ser alcançado, pressupõe uma discussão de um projeto de país, um projeto de nação, que seja voltado tanto para a democracia, para a emancipação política e a primazia do interesse público. E aí essa questão do interesse público é que me parece importante a gente estar se concentrando aqui nesse debate. O que precisaria, então, né, para nós avançarmos nessa discussão de um projeto de país, né, que tem essa questão
da democracia, emancipação e interesse público como, né, sendo a primazia nas políticas de saúde. Entre outras ações, eu destaquei que, fundamentalmente, é importante debater o modelo de desenvolvimento e implantação no país e qual a inserção da saúde do SUS no processo brasileiro de capitalismo globalizado. Quer dizer, é importante nós pensarmos como o trabalho nosso cotidiano, no centro de saúde, no hospital, no DataSUS, no nosso dia a dia, o que isso, como que essa discussão do modelo de desenvolvimento brasileiro, inserido nesse capitalismo globalizado, como é que isso rebate no nosso cotidiano. Isso a gente tem que estar discutindo, até para entender as limitações que muitas vezes pode nos levar a um sentimento de desencanto e desesperança. E se a gente entende as causas, talvez, os determinantes, talvez a gente tenha maior clareza da importância da nossa luta no cotidiano do nosso trabalho. É importante também discutir qual o arranjo institucional que melhor defende o interesse público na saúde. E, nesse sentido, dotar o SUS de maior potência e sua capacidade de intervenção sobre a realidade. Hoje, dentro do SUS, está se discutindo muito vários modelos de arranjos institucionais. Fundação estatal, OESs, OCIPs. É esse o modelo de arranjo institucional que vai efetivamente melhor defender os interesses públicos? Qual é esse arranjo? O próprio DataSUS tem uma discussão, virar agência, virar fundação. Qual é esse arranjo que nós temos que estar refletindo e pensando que vai atender ao interesse público? E, ao mesmo tempo, permanecer com a adoção de um pensamento crítico da atual praxis em saúde. Como é que a gente pode sintetizar, de maneira muito simplista, mas era importante só sintetizar, essa praxis em saúde hoje? Obviamente, é o que todos nós vivenciamos. É fragmentada, é hospitalocêntrica, não constitutiva de uma rede de atenção integral à saúde, com hierarquia e regionalizada, com qualidade equanimemente ofertada às populações. Esse é o quadro que, lamentavelmente, apesar dos 21 anos de luta do SUS, nós ainda nos defrontamos, e é essa realidade que a gente tem que estar procurando ver como a informação e o nosso trabalho cotidiano pode enfrentar e dar respostas a esse quadro. Então, o desafio, que a gente se propõe é pensar juntos, não só nesse evento, mas no nosso dia a dia, nos aliarmos aos esforços que buscam a superação desse modelo, e não a reprodução e o reforço às limitações estruturais do setor saúde. Então, um dos limites que eu queria destacar, porque tem vários, é esse, é em relação à informação, de que a produção e o uso da informação e informática em saúde não tem dado conta da complexidade dos atuais processos de saúde, doença, cuidado e dos problemas contemporâneos a serem superados, constituindo-se em um dos limitantes para a ampliação da capacidade de resposta do Estado brasileiro. Ou seja, essa hipótese, esse diagnóstico, ou essa constatação, que nós fazemos, ela é fundamentalmente estratégica de nós tentarmos descortinar por quê? Por que eu estaria afirmando isso? Não sei se vocês concordam, mas, enfim, é um pouco essa hipótese que eu estou querendo trazer e convidar vocês para a gente debater, inclusive, depois. Será que realmente vocês concordam de que a produção e o uso da informação não tem dado conta da complexidade dos atuais problemas existentes na área da saúde? Então, e aí a pergunta que se faz é, vamos tentar, igual uma casquinha de cebola, assim, vamos tirando a cebolinha, tentar entender um pouco o que pode explicar esses limitantes. Lógico que é um complexo conjunto de dimensões. Eu não vou dar conta de todas. Eu apenas pincei algumas questões para trazer aqui para o debate. Primeiro, é óbvio, a gente tem que se voltar para a origem, para a gênese desse processo. Como é que as informações em saúde se constituíram, basicamente no capitalismo, no mundo ocidental? Então, a gente tem toda uma produção aí de conhecimento, de estudos, etc., mostrando que essa forma, a racionalidade organizativa dos sistemas de informação em saúde, elas estão associadas a mudanças na forma de lidar com a saúde, vinculadas ainda às transformações
políticos, sociais e econômicas da própria constituição do Estado moderno e da organização do capitalismo, isso já no final do século XVIII, quando começa realmente a surgir esse Estado moderno, a organização do capitalismo, onde o Estado moderno precisava de dispositivos para ter um controle da população, e ele começa a estruturar sistemas de informação, né, com essa lógica que até hoje a gente tem nos nossos centros de saúde, nos nossos hospitais. A gente analisa como é que isso foi montado lá atrás, a gente vai ver que continua. Inclusive o conceito de distrito sanitário não é novo. Na Revolução Francesa, em 1789, Paris foi dividido em distritos sanitários. Né? Quer dizer, a forma como os sistemas de informação em saúde estão estruturados, elas batem exatamente da maneira como o pensamento da clínica surge também nesse período, né? Estruturando os sistemas de informação por determinados agravos, por determinados sinais e sintomas, né? Muito claramente voltada para o pensamento anátomo-patológico clínico, né? Onde você tem sistemas de informações exatamente identificados de acordo com esse olhar, né, da clínica. Então, repensar sistemas de informação pressupõe olhar como a clínica olha os processos de saúde e doença. Porque acabam os sistemas de informação sendo um reflexo desse pensamento. Outro limitante, a racionalidade fragmentadora de funcionamento do Estado brasileiro. E isso não é um ônus dos sistemas de informação. Os sistemas de informação não são fragmentados porque, sei lá, o profissional da área de informação resolveu que ia ser fragmentado. Não é bem isso. Os sistemas de informação reproduzem uma lógica fragmentada da própria estruturação do Estado brasileiro, onde você separa, para começar, o bloco. Isso é política econômica, isso é política social. Dentro das políticas sociais, vamos dividir. Então tem educação, assistência social, saúde, previdência, para tudo divididinho. Aí dentro de cada setor, vamos dividir mais. Um vê a parte da prevenção, o outro curativo. Ah, mas na área da curativo vamos dividir a área básica da área hospitalar. Ah, vamos dividir. E vai dividindo, e todo mundo quer ter o quê? O seu sistema de informação. E aí nós temos essa miríade de sistemas de informação montado ao longo da história, né, de organização dos sistemas de saúde no Brasil. Outra possível explicação para a forma que nós temos hoje, né, da informação no Brasil é a história organizativa das informações e sua relação com o processo de incorporação da informática no Brasil. Então, na hora que a gente vê, por exemplo, como é que se estruturou na área da saúde, como é que ela era vinculada à DataPrev, que depois surge DataSUS, e como é que isso se reproduz nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, isso está diretamente relacionado à maneira e às políticas de incorporação tecnológica, que antes começaram com grandes mainframes, os grandes computadores, e aí era preciso montar estruturas, né, muito mais centralizadoras, e depois como é que está se dando esse impacto da microinformática, como é que isso, né, se desenvolve. A dissertação de mestrado do Haroldo, que eu sempre cito, né, é um trabalho muito interessante que merece ser revisitado, porque ele mostra exatamente o tempo que demora de incorporação da microinformática na concepção dos sistemas de informação. É muito interessante. Ele mostrou quando surgem as tecnologias e o tempo que foi, né, que isso chegou para a área da saúde. Vale a pena. Eu acho que você, para o seu doutorado, devia retomar essas discussões. Um estímulo aí público que eu lhe faço, que foi muito importante esse trabalho seu.